mientras van ingresando las personas. Entonces quiero dar inicio al ciclo de conferencias. Esta conferencia es la quinta y última de las confirmadas para el periodo junio-julio. Está realizada por la Unidad Pedagógica Juvenal de la Universidad Católica, dentro de lo que es el Departamento de Posgrado y el Programa de Extensión Universitaria. En esta primera ciclo de conferencias estuvimos hablando mucho de lo que es el ámbito agrícola y hoy culmina esta serie de charlas con un tema muy interesante que es los problemas con el manejo integrado de plagas y las nuevas tecnologías. Y nuestro disertante, y muy agradecida por haber aceptado la invitación, es el doctor Clerison Regis Perini. Entonces quiero dar una lectura a su currículum, extenso por cierto. Él es graduado en agronomía por la Universidad Federal de Santa María en el año 2011. Tiene experiencia en entomología con énfasis en el manejo integrado de plagas en cultivos extensivos, control químico de plagas y mecanismos moleculares de resistencia de insectos a insecticidas. Participó en el programa de educación tutorial PET Agronomía. También desarrolló actividad de enseñanza, investigación y extensión. Durante su graduación trabajó como investigador en el Laboratorio de Manejo Integrado de Plagas de UFSM. Realizó pasantía en Formosa Go durante 2 meses y en Nurfan Industria Química y Farmacéutica SA durante 9 meses en el área de desarrollo de productos y mercado, donde trabajó en experimentos sobre plagas de insectos, enfermedades y maleza. También realizó intercambio de 6 meses entre abril a septiembre de 2012 en el Syntec Rech, Estación Experimental Sanger CA, donde trabajó en bioefectividad y pruebas de ecotoxicología. Realizó maestría en la Universidad Federal de Santa María 2015 y completó con un doctorado sándwich o de intercambio en la Universidad de California, Davis, de abril a octubre de 2017. Tiene doctorado en agronomía de la Universidad Federal de Santa María en el año 2018, con énfasis en insecticidas químicos para el control de Chrysodexis includens e identificación de mecanismos moleculares de resistencia a piretroides en Chrysodexis includens. Entonces, tenemos aquí una persona destacada en lo que es el tema que hoy vamos a dar, que es manejo integrado de plagas y sus problemas con las nuevas tecnologías. Una vez más, doctor Perini, agradecemos que haya aceptado la invitación. Agradecemos también a la doctora Dilia Ramírez que hizo de enlace y contacto para hoy poder tenerlo virtualmente aquí en Juvenao y para todos los interesados sobre este tema. Antes de darle la palabra, quisiera a todos que silencien sus micrófonos para que no exista una interferencia. Y posterior a que se dé toda la presentación, abriremos un espacio de consultas, ya sea a través de chat o si hubiera personas que quieran hacerlo a voz, estaría habilitando para ello. Entonces, doctor Clerison Perini, bienvenido y gracias una vez más por haber aceptado y el auditorio es suyo. Gracias, profesora Alicia. Gracias por invitarme. Gracias también por profesora Verônica pela invitação e acreditar-me
os créditos para hacer esta apresentação. Então, vou falar sobre alguns problemas, né, com o manejo integrado de pragas e algumas novas tecnologias, certo? Tem alguns trabalhos que nós fizemos em parceria com a professora Verônica, da Universidade de Rorenal, e vou apresentar aqui também como uns dados bastante importantes para nossa região agrícola, né, produtora de soja, soja BT principalmente. Vou tentar falar despacito, pero no em muito portunhol. Pode ser pior mi portunhol do que mi português mais despacio. Então, se não escutam ou têm algum problema, por favor, me fala. Minha atuação profissional, hoje sou pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Maria e também sou professor voluntário na universidade. Aí trabalho com o Laboratório de Manejo Integrado de Pragas, com o professor Gerson Guedes. Também sou professor colaborador na Universidade Provincial do Rio Grande do Sul, na unidade de Três Passos. Então, falando sobre o manejo integrado de pragas, um dos principais problemas e condições que acabam favorecendo as pragas são as áreas extensivas de cultivos, né, cultivos contínuos. O Brasil hoje, por exemplo, tem em torno de 63 milhões de hectares cultivados, não somente com soja, pero com maíz, com algodão, com trigo, cultivos de verão e inverno, que proporcionam este crescimento, esse desenvolvimento das pragas nesses cultivos. Então, há uma diversidade muito baixa de plantas e uma disponibilidade muito grande de alimentos para alguns insetos, né? Algumas pragas que se beneficiam, que são polífagas, que se alimentam desses cultivos. Então, dá condições para o crescimento e desenvolvimento dessas pragas, né? Fazerem vários ciclos durante o ano, vários ciclos durante a cultura, e muitas vezes permanecer entre estações distintas, verão e inverno, dependendo das condições climáticas. Então, há um ambiente muito favorável para o estabelecimento dessas pragas. E, como nós sabemos, né, o manejo integrado de pragas é um conceito aplicado à prática, né, que nós devemos conhecer os insetos, fazer a identificação, amostrar essas pragas, né, ter ciência do nível de ação e nível de controle para saber o momento exato de controlar e quando controlar, e utilizar diferentes formas de controle. Controle químico, controle biológico, planta geneticamente modificado, dentre outros. Então, o conceito de manejo integrado de pragas é utilizar as bases do manejo, né, e controlar com diferentes formas de controle, para evitar uma série de problemas, né, dentre um deles, a resistência a pesticidas com uso contínuo de um único método de controle. Mas o que nós temos hoje, no Brasil, e creio que também em outros, muito parecido com o Paraguai, temos isto, né, temos um uso muito intenso, muito grande de químicos, de pesticidas químicos, algum pouco de biológicos estão entrando agora, mas com o maior número de produtos sendo registrados, maior número de produtos sendo desenvolvidos e aplicados, e também uma grande proporção de cultivos com BT, soja BT, milho BT, algodão BT no Brasil. Então, há uma desproporção de usos de algumas técnicas que desfavorece, muitas vezes, o manejo integrado de pragas. E esse maior uso, seja por químico ou por BT, vai de alguns fatores, né? O produtor decide utilizar um químico, primeiramente, por sua disponibilidade.
ele está muito mais disponível do que um inseticida biológico. Nas cooperativas, quando os produtores vão procurar algo para controlar pragas, a disponibilidade é muito maior de inseticidas químicos do que biológicos. O produtor também decide, quer aplicar um inseticida químico porque ele tem uma eficiência, normalmente a eficiência é um pouco maior do que os biológicos. Também, o produto químico tem um knockdown, um efeito de choque, né, mata rápido os insetos, e também alguns apresentam um residual. O custo, muitas vezes, é menor, é baixo, né, e a conveniência de manejar, de aplicar. Não necessita um cuidado muito grande para aplicação, para o manuseio. Você pode aplicar de manhã, à tarde, dependendo das condições climáticas. Ao contrário, por exemplo, de um vírus, o baculovírus, não se pode aplicar durante o dia, né? Há uma série de restrições, há necessidade de manter esses produtos em uma geladeira, em um local fresco, para não matar esses organismos vivos. Então, os químicos são mais fáceis de utilizar, mais fáceis de aplicar. E também tem outras condições que ajudam nessa decisão do produtor. O período de carência é muito mais aplicado para a área hortícola e frutíferas. As condições ambientais também pode ser um pouco mais diversa do que um produto biológico. E a seletividade, muitas vezes esses produtos não são seletivos, mas é um dos últimos itens que o produtor vai decidir para utilizar ou não um produto químico. Também para as tecnologias geneticamente modificadas, a disponibilidade também é um fator decisivo, né, para o produtor usar essa tecnologia. O produtor cultiva milho BT, o produtor cultiva soja BT porque está disponível, né? As empresas têm disponível variedades geneticamente modificadas com essa tecnologia. Não há mais disponibilidade de variedades que não possuem essa tecnologia inserida no DNA da planta, no material genético da planta. Então, novamente, assim como os químicos, a decisão do produtor utilizar um produto geneticamente modificado é pela maior disponibilidade, também por ser variedades muitas vezes mais produtivas. O produtor utiliza porque ele quer mais, colher mais, ele quer ter um rendimento maior dessa planta. Então, o melhoramento genético dessas variedades, muitas vezes, é melhor do que uma variedade antiga que não tem a tecnologia. E também é pela eficiência, né, eficiência de controle, pela conveniência de manejar, muitas vezes não há necessidade de utilizar outra forma de controle, como um controle químico, controle biológico, embora em alguns casos, sim, né, quando há escapes de populações por resistência. Também tem um menor custo de produção, a maior comodidade, né? O produtor não necessita ir aplicar, né, colocar o pulverizador, o trator na lavoura para fazer uma aplicação para combater lagartas, por exemplo. Então, ele tem a cultura que é resistente a essa praga, ele não precisa despender outro custo para sua produção. O custo da tecnologia, né, embora seja caro, muitas vezes é alto, né, mas mesmo assim o produtor acaba adquirindo. E também pela seletividade, é um fator bastante importante, mas não entra muito na escolha, mas sim é um fator de seletividade contra os organismos não alvos. E aí um exemplo da ocorrência de pragas em diversos sistemas de cultivos. Né, nós temos milho cultivado, não colhido ainda, com infestação de percevejos, e que esses percevejos podem migrar para uma área de trigo, recém-emergida. Então, esses pragas, esses insetos acabam tendo condições, acabam tendo cultivos subsequentes, são chamadas as pontes verdes, que dá condições desses insetos se manterem, se alimentarem, se reproduzirem ao longo do ano. E, nesse processo, aumentar grandemente a população.
né, alguns exemplos de sistemas de cultivos que nós temos aqui na região sul do Brasil, que é uma região muito próxima da região do Paraguai, é que são cultivos com poucas culturas. O ano agrícola ele se fecha com poucas culturas, como no primeiro exemplo, nós temos apenas cultivo de soja com trigo. Soja no verão e trigo no inverno. Muitas vezes se faz 2 cultivos de soja de safra e soja de safrinha. Né? Isso é uma intensidade bastante grande de plantio, de semeadura desse cultivo. Outra opção aqui, às vezes entra milho nesse cenário. Se cultiva milho em setembro, outubro, você colhe o milho lá em janeiro, fevereiro, e faz um cultivo de safrinha de soja logo após o milho. E ainda tem oportunidade no inverno de entrar com trigo também. Então, as lavouras, as áreas, elas nunca ficam em pousio, nunca ficam sem nenhuma forma de cultivo. O produtor quer aproveitar o máximo a sua lavoura, ele quer extrair o máximo de produtividade da sua lavoura ao longo do ano. Esse é o objetivo dele, para ter maior rentabilidade, para ter opção de aumentar seu maquinário, para ter opção de ganhar dinheiro com isso. Então, essa condição acaba, sim, intensificando o sistema produtivo, mas também ajuda no desenvolvimento dessas pragas, ajuda no crescimento e desenvolvimento dessas pragas. Algumas dessas pragas que ocorrem aqui, eu citei algumas, como as da soja, principalmente, mas depois nós vamos ter alguns exemplos de outras. Então, é uma infinidade de espécies que podem ocorrer e causar dano nessas culturas. Nós temos, em alguns locais onde não há cultivo de soja BT, nós temos ainda muitas espécies de lagartas que não que ocorrem, como, por exemplo, a falsa medideira, né? Em outros locais onde há o cultivo de soja BT, nós temos principalmente as espodópteras, e aí, independente da soja BT ou não BT, nós temos também muitos sugadores, chupadores, raspadores, muitos escarabajos defoliantes e também moluscos, certo? Então, há uma infinidade de espécies muito grande, independente do sistema de cultivo, BT ou não BT. Quanto à soja BT, né, há um controle de algumas lagartas, embora não de outras. E aí, quando você fala em desafios para controlar essas pragas, né, nós temos, a primeira coisa que vem em mente são os químicos, os inseticidas químicos. Mas o que nós temos hoje de utilização de químicos, não há novos produtos, e sim uma mistura de produtos que já foram registrados, que já estão no mercado, e que as empresas estão fazendo novas formulações, aumentando concentração, fazendo mistura de ingredientes ativos, testando essas combinações para ver se entregam um controle melhor, se controla um espectro de controle maior para o produtor. Porque novos inseticidas dificilmente nós vamos ter, não há novos inseticidas vindo no mercado, salvo alguns que nós vamos ver mais a seguir. Novos mecanismos de ação é muito difícil também de conseguir. Embora as empresas buscam e pesquisam muito, os novos mecanismos de ação são muito difíceis de serem buscados, que seria uma alternativa muito interessante para manejo da resistência de muitas pragas. Rotação desses mecanismos de ação para evitar problemas com resistência também. Muitas vezes o produtor gosta muito de um produto, porque o produto controla bem na primeira safra, na segunda safra, na terceira safra, mas não controla mais na quinta, sexta safra usando seguidamente o mesmo produto. Então, essa rotação de modos de ação, de mecanismos de ação, também não há, ou poucos fazem. Mas uma coisa que nós temos hoje, sim, são produtos menos tóxicos, se nós compararmos lá na década de 90, 80, quando surgiram muitos carbamatos organofosforados, os próprios piretroides. Então,
há sim um surgimento, e já teve o surgimento, né, de produtos menos tóxicos. Um exemplo são os reguladores de crescimento, né, os Dimilin, Diflubenzuron, Novaluron, esses produtos que são mais seletivos aos organismos não alvos, assim como também as diamidas, né, o clorantraniprole, ciantraniprole, o flubendiamida, que também afetam menos os organismos não alvos. Então, uma coisa que nós temos e vamos ter com certeza são produtos cada vez menos tóxicos ao meio ambiente e aos organismos não alvos. Para se chegar a esses novos produtos, o descobrimento desses inseticidas é feito com uma série de moléculas, uma série de isômeros, em um sistema de alto rendimento, que se chama. Então, são testadas centenas de moléculas por semana nas empresas, muitas empresas, companhias, né? Muitas companhias possuem pessoas específicas para catar, para buscar novas moléculas, seja em patentes, seja em descobrir, modificar um químico, por exemplo, pode modificar a ramificação de um anel de benzeno, mudar, inserir um carbono, inserir um cloro dessas moléculas e talvez tentar fazer um inseticida. Então, isso as empresas fazem diariamente para buscar novas moléculas, novos potenciais inseticidas. E essas moléculas são testadas em vários alvos, não somente para testar como ação inseticida, mas também testam para ação fungicida e também ação herbicida. Então, há um screening bastante grande de moléculas que as empresas fazem semanalmente ou até diariamente. Essa busca por novos inseticidas e novas moléculas, como eu falei, ela pode ser tanto por busca em patentes de moléculas já depositadas, pode ter o desenvolvimento de novo, que é essa uma alteração que os químicos, engenheiros químicos fazem na própria molécula. Então, isso demanda tempo, certo? Isso é uma média de 3 a 4 anos para se descobrir um novo potencial inseticida. Mas após essa descoberta, tem todo o período de desenvolvimento e registro desses produtos, que é extremamente caro, extremamente oneroso. Esse processo de desenvolvimento e registro dura em torno de 8 a 12 anos. Então, além daquele período de descoberta de uma nova molécula, tem mais depois o tempo de desenvolvimento e registro desse produto, que daí varia de um país para outro. Alguns países são mais rápidos, o Paraguai, por exemplo, é mais rápido do que o Brasil, os Estados Unidos também é mais rápido do que o Brasil, e isso varia entre países, mas em torno de 8 a 12 anos esse tempo de desenvolvimento e registro. Isso um custo extremamente elevado. Hoje, em torno de 250 milhões de dólares para se desenvolver e registrar um produto químico, né, enquanto que um produto biológico em torno de 2 a 10 milhões de dólares. Então, é um custo bastante elevado para esse desenvolvimento e as empresas, posteriormente, precisam ser ressarcidas, né, ter o retorno desse investimento tão elevado. Para nós termos uma ideia, na década de 60, 70, 80, você gastava em torno de 30 milhões de dólares para se registrar um produto químico. Hoje você gasta 250. Também nesse período lá no início, onde teve uma descoberta bastante grande de várias moléculas, de vários inseticidas que ainda hoje são usados, né, para sair um produto registrado, no final, você testava em torno de 15 mil moléculas. Hoje a testagem é feita de quase 150 mil moléculas para se sair um único produto. Então, esse custo de desenvolvimento e registro está muito atrelado àquele
a essa descoberta de novos inseticidas e também ao custo de desenvolvimento do produto, desenvolvimento e registro. Então, há um desafio bastante grande nas companhias para buscar novos produtos e buscar novas alternativas para o manejo de pragas. Outra característica importante e desafiadora no manejo é a eficácia desses produtos. Né? Algumas pragas toleram, né, são mais tolerantes do que outras, os produtos. Alguns produtos controlam melhor uma determinada espécie, alguns produtos não controlam bem aquela determinada espécie. Então, tudo faz parte do desenvolvimento dos inseticidas. Por exemplo, para a falsa medideira, para Chrysodeix includens, muitos poucos produtos têm um controle eficaz. Apenas 2, 3 têm uma média satisfatória de controle. Mesmo assim, tem um controle bastante difícil. Mas por quê? Porque é uma característica da espécie. Né? Todos esses produtos que foram testados para falsa medideira controlam eficientemente outras lagartas, como Anticarcias gematalis, ou também as espodópteras. Então, há uma diferença de eficiência e eficácia entre as espécies, que isso também deve ser levado em consideração e é um dos desafios, né, do agrônomo, das companhias, buscar alternativas mais eficazes ou posicionar os produtos mais eficazes para determinadas espécies. Outro desafio desses inseticidas, desses pesticidas, é que eles transloquem, tem uma ação sistêmica na planta, né, que eles estejam disponíveis em várias partes da planta para o inseto, para a praga se alimentar e morrer. Hoje, a característica mais comum dos inseticidas é ter uma ação translaminar. Você pulveriza na parte superficial, na superfície da folha, e esse produto consegue atravessar as barreiras da cutícula, de cera, e ficar disponível na parte abaxial da folha, né, e consegue controlar pragas que ocorrem nesse lado de baixo da folha, como ácaros, mosca branca, ninfas de mosca branca, tripes, e também as primeiros instars de falsa medideira e outras lagartas que uma mariposa pode ovipositar na parte abaxial da folha. A lagartinha, logo que eclode, pode se alimentar, raspar do tecido da folha e se contaminar por um produto que foi pulverizado na superfície da folha. Então, essa é uma característica muito comum de muitos inseticidas. Diamidas têm essa característica, os carbamatos têm essa característica, mas o que dificilmente é encontrado, né, a não ser os neonicotinoides, é pulverizar numa folha e esse produto se translocar, né, para outras partes da planta, para outra folha, para outras partes da planta, uma flor, por exemplo. Então, isso é uma característica muito mais difícil, né, de ser alcançada, de ser conseguida. Também, embora o uso de químicos é muito intensivo, mas nós também temos que nos desafiar de fazer algumas combinações, né, de inseticidas químicos e biológicos, né, que também são importantes, também são muitas vezes eficientes, e não só eficientes, mas também, como nós vemos nesse trabalho, trazem um retorno econômico muito interessante para o produtor. Esse dado aqui de custo-benefício, na última coluna, que está destacada, informa para cada dólar investido para aplicar, por exemplo, clorantraniliprole ou flubendiamida, se o produtor gasta $1 e tem um retorno em torno de 6,6 a 5 dólares. Então, o retorno, para cada dólar investido, ele tem um retorno de 6,6 ou 5,3 dólares. O que é muito parecido com alguns produtos biológicos, como nós vemos aqui na parte de baixo da tabela, o BT Control, que é um inseticida à base de BT, o Genstar e também o HZN-PV-CCAB, que são baculovírus, para Helicobacter pharyngium. Então, também para cada
dólar investido com o custo do inseticida, o custo da aplicação, o produtor também teve um retorno econômico em torno de 5 a 6 dólares por hectare, para cada dólar investido. Então, isso gera uma segurança, né, nas aplicações desses biológicos, que embora muitas vezes tenham um controle não muito eficiente, em torno de 60%, 70%, ao passo que o controle químico pode ter um controle de 90%, né, mas esses produtos biológicos, mesmo assim, controlam, né, reduzem a densidade populacional a nível que não causa tanto dano, né, e dão, sim, um retorno bem interessante para o produtor. Esse retorno econômico aqui está ligado com a produtividade da cultura. Então, se gastou menos usando um produto biológico e se colheu, né, o produtor colheu teve a mesma produtividade do que quando aplicou um produto químico. Então, esse também é um desafio da agricultura de combinar esses produtos biológicos com produtos químicos. Outro desafio interessante para aplicação, e falando em tecnologia de aplicação, é tentar aumentar a efetividade dessa nossa pulverização, dessa nossa aplicação. Hoje nós aplicamos em torno de 3.000 vezes mais do que seria necessário para controlar uma lagarta, por exemplo. Esses são dados de ciantraniliprole controlando Helicobacter parmigera. Então, a dose, a concentração do produto necessária para matar uma lagarta suscetível, claro, é muito pequena, né, nessa imagem aqui da esquerda, com relação ao que realmente é aplicado no campo. Então, se aplica muito mais do que o necessário para controlar um único inseto. E isso é algo óbvio, né, porque na aplicação, na pulverização, nós perdemos muito. Há muita perda por deriva, há muita perda porque se aplica em suelo, porque fica aderido à planta, e o inseto necessita entrar em contato, necessita se alimentar, necessita tocar em inseticida. Então, se cobre uma superfície muito grande para um inseto que é muito pequeno e que vai se alimentar de uma pequena quantidade de produto para se contaminar e morrer. Então, o uso de produto é muito maior do que o necessário, justamente por quê? Porque nós temos um dossel, muitas vezes, fechado na cultura, e nós precisamos fazer essa pulverização, essa cobertura quase que total da planta para proteção, né, para proteger todas as folhas, proteger toda a planta e muitas vezes proteger também todo o solo, né, considerando algumas pragas de solo. Então, isso também é um desafio e um dos problemas do controle de pragas, do manejo de pragas na atualidade. E essa adoção de diferentes métodos de controle traz muitos problemas considerando a ocorrência de espécies de pragas. Nós citamos um exemplo muito clássico que aconteceu no Brasil e certamente também aconteceu no Paraguai, que foram o câmbio de espécies de lagartas, de orugas, na soja. Nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, você tinha somente Anticarcia gematalis, né, lagarta da soja. Não tinha falsa medideira. Pero depois se modificou totalmente, né, se aumentou a proporção de falsa medideira com relação às outras espécies. Em 2015, o último dado que nós temos é que falsa medideira foi em torno de 65%. Né? Isso por quê? Porque é uma lagarta muito mais tolerante às doses de inseticidas que se usava para controlar Anticarcias gematalis. Então, acabou se selecionando essa espécie, né, em relação às outras. Então, ela acabou
sempre acabava tendo alguns escapes dessas populações, acabou sobrando em muitas pulverizações e se manteve e aumentou a sua proporção, a sua densidade populacional. Tem outros fatores também que ajudaram, né, nessa transformação, né, nessa transição da ocorrência de espécies de orugas, que também foi a aplicação de fungicidas. Os fungicidas, muitos fungos controlavam naturalmente as populações de orugas, e que com o início da aplicação de fungicidas para ferrugem, para controlar a ferrugem da soja, acabavam também matando esses fungos entomopatogênicos que controlavam insetos. Então, é uma série de fatores que são afetados por essa mudança em manejo. Nos anos 70, 80, 90, não se aplicava muito inseticida. Quando começou a se aplicar inseticida, se cambiou essa proporção de espécies. E hoje, nós também temos uma transição, né, e focado muito novamente na mudança no câmbio de espécies de orugas e proporção de orugas. No Brasil, nós temos já, hoje se utiliza a Intacta R2 Pro, mas se já tem registrado e testado e pronta para ser lançada nos próximos anos a Intacta 2 e a Conquesta, na soja, mas também no algodão tem várias tecnologias, assim como no milho também tem várias tecnologias BTs, né, e que essas tecnologias acabam e estão numa época de transição. Agora, nesse momento, estamos numa transição com essas tecnologias. Já foi para o milho, já foi para o algodão, algumas delas, e está se empeçando na soja agora. Então, nós saímos de uma soja não BT, que tinha 3 a 4 aplicações por hectare, e hoje nós hacemos nenhuma aplicação. Então, se há um câmbio do número de aplicações. Estas aplicações na soja não BT controlavam muitas outras pragas, não somente orugas, né? Poderia controlar os tintes, os tintes que estavam adentrando em la lavoura, começando uma nova colonização, e que hoje não tem mais essas aplicações. Então, há muito mais, pode ocorrer problemas de outras pragas, que antes não eram muito importantes. No Brasil, hoje, nós temos 5 sojas BTs em fase de registro e estudos, né, que serão lançadas aí nos próximos anos, expressando diferentes toxinas, né, tendo o estaqueamento ou a piramidação de diferentes toxinas na soja BT. E disso saiu o nosso trabalho, né, em parceria com a professora Verônica da Universidade de Rorenal, a Universidade de vocês. Então, foram feitas algumas pesquisas com professores, pesquisadores de diferentes locais da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e também do sul do Brasil, onde nós vemos uma clara transição de ocorrência de várias espécies, onde nós temos soja convencional, soja não BT, nós temos uma diversidade muito grande de espécies. Nós temos as lagartas, as orugas, digamos que normais, nós temos como importante orugas como falsa medideira, espodópteras, e também lustintes, ácaros, tamanduá, mosca branca, e onde temos soja BT, nós teremos apenas como importante lustintes, às vezes espodópteras, que são as lagartas que não são controladas por essa primeira tecnologia de BT, mas também temos outros sugadores, como mosca branca, ácaros e trips. Então, está havendo um câmbio
né, em las espécies, em la proporção das espécies de pragas devido à adoção da tecnologia. E o Brasil é um dos que mais adota essa tecnologia, em torno de 70%, 80% da soja no sul do Brasil, pelo menos, é cultivada com BT. A Argentina também tem uma proporção bastante grande, em torno de 80%, na verdade é o contrário. A Argentina tem 80% um cultivo não BT ainda. Não há uma adoção muito grande na Argentina. Assim como também não há no Uruguai, em torno de apenas 22% de adoção. O Paraguai que mais se aproxima um pouco do Brasil, aí com 50% de adoção com a soja BT, e com problemas diferentes, né, ou mais intensos com relação a tintes, a lagarta rosca apareceu aqui, e mosca branca e ácaros, e também, às vezes, de espodópteras. Então, há uma alteração, e há um câmbio, e nós teremos que estar atento a isso. Né, o manejo de tintes com soja BT, isto não é novidade, mas nós outros fizemos um estudo em Brasil, desde 2011 a 2015, investigando o número de espécies, a proporção de espécies de percevejos em soja BT e soja não BT. Em la soja BT, sim, há mais percevejos, há mais tintes em la soja BT do que em la soja não BT. Pero isso também ocorreu nos Estados Unidos com o cultivo de algodão BT, que também tinha mais tintes em algodão BT do que algodão não BT. Isso devido a um número reduzido de aplicações de pesticidas. Né? Quando você retira as aplicações iniciais, que eram para orugas, não tinha aquelas aplicações que controlavam orugas e também controlavam tintes, então se acaba sobrando mais tintes que não são controlados pela tecnologia BT. Então, há uma série de problemas e desafios, tanto do controle químico, né, tanto de plantas geneticamente modificadas, que são as mais utilizadas para manejar as pragas. Né, tem resistência, aparecimento de resistência muito a químicos e também a cultivos de BT. Tem aparição de pragas secundárias e surgimento de pragas, como pode ocorrer muito mais mosca branca, escarabarros desfoliantes. Então, há outras pragas que estão se desenvolvendo e estão ressurgindo. O descobrimento e desenvolvimento de novos produtos químicos, nós vimos que é muito difícil, é muito custoso, demanda muito dinheiro, tem muita pressão da sociedade, tanto para o controle químico quanto para o uso de organismos geneticamente modificados. A sociedade quer produtos, quer alimentos mais limpos, mais livres dessas tecnologias, e muitos inseticidas, muitas moléculas químicas estão sendo banidas do mercado, como muitos organofosforados, muitos carbamatos que acabaram sendo banidos, proibidos, ou também muitos organoclorados, que são produtos de alta toxicidade. Então, tem vários problemas e desafios nesse manejo de pragas. Um exemplo também de câmbio, agora com tintes, assim como ocorreu para orugas em Brasil, nós teníamos, nos anos de 2000, 2007, 2008, muitas espécies de tintes ocorrendo no Brasil. O marrom, o barriga verde, o verde grande e também Pseudorus guildini, o verde pequeno, com mais ocorrência de
perceber de tinte marrom no centro-oeste e norte do país. Pero hoje, há solamente casi el marrom e também um pouquinho de barriga verde, del tinte de milho, el tinte do cultivo de inverno. Isso muito resultado também de inseticidas, de aplicação de inseticidas, porque esta espécie de tinte tolera, né, doses maiores de inseticidas do que outras espécies. Então, se tem que colocar uma dose muito maior para controlar essa espécie de tinte, né, ao passo que as outras não há necessidade. Então, quando se aplica uma dose elevada para controlar o tinte marrom, as outras espécies, consequentemente, são excluídas, são controladas facilmente. E por esse motivo, acabou sobrando, então, com uma proporção muito elevada, o tinte marrom em todo o Brasil, e creio que é muito parecido também em Paraguai. O problema de tinte não é somente em la soja, e também em maíz, e em algumas regiões do Brasil, o dano é muito agressivo, a ocorrência é muito agressiva, principalmente no estado de Paraná, onde se fazem pulverizações previamente à semeadura, se hace o tratamento de semente, de las semillas, e se hace também pulverizações posterior à emergência de maíz. E mesmo assim, muitas vezes tem dano, porque a população é muito alta. E o tinte em maíz ocasiona um dano muito grande, dano irreversível, né, com as toxinas que injeta a partir da saliva, da sucção no caule da planta. Então, pode matar a planta, e se não matar, né, deixa com um aspecto pequeno, um aspecto de enrosetamento, e a planta não cresce. Então, o dano é muito agressivo, muito importante, logo nos primeiros 30 dias de desenvolvimento da cultura do milho. Isso é uma ocorrência muito grande em algumas áreas, e que ocasiona um dano bastante severo, mesmo fazendo muitas pulverizações, muitas aplicações e uso de inseticidas. Outro problema e desafios, né, em el maíz com o Spodoptera frugiperda, nós temos muitas tecnologias que já não funcionam mais, né, em muitos locais do Brasil, e necessitam de uma aplicação de um inseticida químico ou inseticida biológico para controlar esses escapes da tecnologia ABT. Então, se há uma mescla de uso de maíz BT com inseticidas. A tecnologia VIP de BT ainda está controlando, ainda controla muito bem as populações de Spodoptera frugiperda em maíz, pero as outras não é tão grande o controle. Em muitos locais, dependendo se é em la safra ou em la safrinha, há necessidade de entrar com uma medida de inseticida químico, uma aplicação de inseticida químico para diminuir o dano. Então, isso também é um desafio muito grande que vai persistir por muito tempo ainda no manejo de Spodoptera frugiperda em maíz. E essa praga, Spodoptera frugiperda, é uma praga extremamente polífaga, então ela ocorre não somente no maíz, mas também ocorre na soja BT principalmente, e também em cereais de inverno. Então, em invernos que não são tão frios, são mais calientes, esta plaga consegue se desenvolver, consegue crescer, se desenvolver, se procriar, fazendo mais gerações, e atacando cultivos de inverno, ou pasturas, ou também o trigo, né, ocasionando severos danos. E também temos outras
outras plagas, né, como los escarabajos defoliantes, tem muitas espécies, uma importante é a diabrótica, né, em homenagem a Brasília, verde e amarela, e amarilla, e também os moluscos, que em Brasil não é muito importante, em algumas áreas teve ocorrência nos últimos anos, pero esta foto, inclusive, esta primeira foto é de Paraguai, do ano passado, quando eu estive em Paraguai, na universidade, e percorremos, fizemos monitoreio nas lavouras del Vicente Coda, meu amigo. Então, creio que para vocês esta praga é mais importante, tem ocasionado mais danos nos últimos anos em soja. Bueno, e que teremos que fazer com tantos problemas, com tantas plagas nos cultivos e com esta transformação de cultivo BT de não BT para BT? E o que o COVID-19 e as pragas têm em comum? O que podemos refletir e pensar com esta pandemia e também associar às plagas? Bueno, temos que aplanar a curva, independente se era de COVID-19 ou se era de las plagas, correto? Então, necessitamos fazer este manejo, fazer este controle para ter o mínimo de plagas possível em nossa lavoura, ter a densidade populacional menor que o nível de dano, o nível que cause dano à nossa lavoura. Então, temos que manter sempre a população das pragas a um nível muito baixo. Caso contrário, não tem mais cura. Se não hicimos um controle, se não hicimos nada, se não há monitoramento, se não há aplicações, então se perde muito, há muitos danos e chega a uns níveis de infestação que muitas vezes, mesmo aplicando produtos caros, com doses elevadas, mesmo assim não há controle. Então, temos que aplanar a curva também para as pragas. E uma das primeiras coisas que temos que fazer é fazer o monitoreio. Essa é as bases do MIP. Teremos que identificar as pragas, teremos que saber quais espécies tem, devemos saber identificar as espécies, saber diferenciar uma oruga medidora de uma Anticarcia gematalis, de uma Helicoverpa, necessitamos diferenciar um tinte marrom de um tinte de barriga verde, devemos fazer pano de batida, fazer vários pontos em la lavoura, devemos registrar também esse monitoreio, colocar esses dados de número de insetos em uma planilha, para ser um promédio de todos os pontos da lavoura que foram amostrados, e isso é muito importante para as tomadas de decisões, para decidir se vai se fazer ou não o controle, se vai se aplicar um inseticida, ou se vai se fazer alguma forma de controle na lavoura. Então, o monitoreio é a base de todo o manejo, se identificar, se monitorar, se quantificar as espécies. E, tendo o controle como um próximo passo para o manejo de plagas, nós teremos que conhecer bem o ciclo biológico destas pragas. Teremos que saber quem é nosso branco, quais são as fases que estão presentes em la lavoura. Teremos que conhecer o ciclo biológico porque precisamos identificar huevos, tintes pequenos, tintes grandes, adultos,
que essas formas de adultos e jovens estão mescladas no ambiente de cultivo. Acá tem um exemplo de tintes, pero poderia ser para qualquer praga, para qualquer oruga, para outro tinte, para mosca branca, que há uma mescla de adultos e jovens durante o ciclo da cultura. E por exemplo, para tintes, o maior dano se hacen as ninfas, de terceiro, quarto e quinto insta. Então, isso teremos que ter bem identificado no monitoreio qual é nosso branco. Os tintes, por exemplo, tem várias fases, vários blancos que nós outros podemos controlar, seja o adulto, mas também as ninfas pequenas, não, as ninfas grandes, que são nosso branco. As ninfas pequenas não dificilmente vão ser controladas, porque esse tamanho de tinte não consegue se alimentar, não se movimenta muito, não caminha. Uma das formas de controle eficaz de tintes é quando há contato tópico da pulverização, ou também quando o tinte caminha em uma superfície tratada. Então, essas são as diferentes blancos del tinte. Aqui um trabalho que se hizo aqui na universidade, de estudante de maestria, que foi coordenado de professor Gerson e também me coordenado. Então, nós outros testamos diferentes formas de contaminação desses tintes, via solamente ingestão, onde se isolou o contato de tinte com as pernas, e o único contato que se havia era com estilete. Então, conseguia apenas se alimentar em um legume aqui de soja tratada, com inseticida. E em o tratamento era a ingestão e mais também o contato dos tarsos, das pernas dos percevejos que estavam caminhando por cima de uma vagem tratada. E aí, assim, nós testamos vários tratamentos, vários inseticidas, e há uma diferença muito grande, principalmente para os piretroides. Como os piretroides não translocam no tecido da planta, no tecido vegetal, dificilmente eles irão contaminar, irão matar os percevejos via ingestão, somente via ingestão. E aqui nós temos o exemplo da lambda-celotrina, da bifentrina, que tiveram uma mortalidade muito baixa, comparado com o tratamento que teria ingestão e também o contato tarsal, pelas pernas dos percevejos. Mas isso é uma característica dos piretroides, que não apresentam a translocação nos tecidos da planta. Se nós comparar aqui o etiprole, que é outro inseticida, ele teve uma translocação e auferiu mortalidade para os percevejos, mesmo com somente ingestão. E assim também nós verificamos para os neonicotinoides, como acetamiprid, tiametoxam, e imidacloprid, que não apresentaram diferença se era por apenas ingestão ou ingestão mais contatos pelos tarsos. Então, os produtos possuem diferentes características e que são importantes para o controle de tintes. Por isso que muitas vezes a busca de novos produtos que translocam na planta, que são sistêmicos, é muito importante para o manejo de plagas sugadoras, como os tintes. Pensando em orugas, o branco de orugas pode ser vários. Os adultos têm em Brasil tem um atrativo alimentar chamado Noctove, que se pulveriza junto com o inseticida. Então, as mariposas se alimentam
deste produto com inseticida e são mortas. Então, há um possível controle de adultos. Mas também, né, o El Blanco pode ser lagartas, e o mais recomendados, né, são as lagartas quando são pequenas, as orugas pequenas, porque quando são grandes, o dano já foi feito e muitos produtos não controlam muito bem essa fase maior das orugas, né? Por exemplo, vírus, BTs e os inseticidas reguladores de crescimento possuem uma atividade muito melhor, um controle muito mais eficiente quando são aplicados com lagartas pequenas, né? Quando tem lagartas grandes, esses produtos não controlam bem, tem uma eficiência bem baixa. Bueno, e o que o futuro nos espera, né? Teremos muitos desafios, muitas pragas para controlar, e o que podemos esperar para os próximos anos com relação ao manejo e controle de pragas. Uma das coisas que não há como fugir, né? Nós continuaremos usando o controle químico, vamos continuar usando plantas geneticamente modificadas, e sim, vamos continuar usando e aumentar o uso de produtos biológicos. Então, eu creio que estas 3 formas de controle, né, vão ser mais utilizadas. Já são em muitos cultivos, em soja, em milho, algodão, né, há um uso bastante intenso dessas 3 formas de controle, e creio que vai se prosseguir nos próximos anos. São as alternativas mais eficazes para se controlar. Com relação a novos inseticidas químicos, né, a busca para o controle de plagas é por produtos de baixa toxicidade. Um produto novo, ele não se registra nenhum produto novo mais se este produto tem uma alta toxicidade, né? Se mata abelhas, por exemplo, então não vá para frente, não é desenvolvido, não é registrado, se descobre um produto, um inseticida, por exemplo, que é tóxico para abelhas, não vá para frente. Não há como mais registrar produto com toxicidade elevada. E também uma busca para produtos mais sistêmicos, certo? Para produtos que conseguem se translocar na planta. Um exemplo muito bueno que temos, não sei se tem no Paraguai, é o Espirotetramate, que o nome comercial é Movento Plus na Argentina, sim, está registrado. Então, este é o único inseticida que consegue ter uma mobilidade via floema e também via xilema. Então, ele consegue se deslocar no tecido da planta, para cima, para baixo, né, atingindo todos vários tecidos da planta, ficando disponível para controlar várias espécies de pragas, principalmente os sugadores. Há outros também, muitos neonicotinoides, que foram recentemente registrados em Brasília, como dinotefuran, sulfoxaflor, flupiradifluorone, é um produto novo também, muito parecido muito similar como o neonicotinoide, para o controle de mosca branca, e outros produtos que estão registrados ou em fase de registro, que são produtos um pouco mais novos, mas nós vemos que ainda tem muitos produtos, por exemplo, neonicotinoides, que são de grupos antigos, né? Não há novo grupo químico, não há novos pesticidas com novos mecanismos de ação, e também as diamidas, né, com o ciantraniliprol e outras diamidas que ainda estão em fase de desenvolvimento, né? Algumas diamidas que são mais sistêmicas na planta. Se nós compararmos a flubendiamida, né, que é a primeira diamida que foi lançada, ela tem uma mobilidade muito pequena dentro da planta e também tem um espectro de controle muito restrito, controla apenas orugas.
Já uma segunda geração de diamidas, que foram as diamidas antranílicas, como o clorantraeniliprole, já tem um espectro um pouco maior de controle, já controla lepidópteros, coleópteros, dípteros, então consegue controlar uma gama maior de pragas. E o ciantraniliprole, esse último, tem uma sistemicidade bem maior na planta e consegue controlar também sugadores, como, por exemplo, a mosca branca. Então, há uma busca e uma busca intensa de novos produtos para esse controle de pragas, seja com baixa toxicidade também como inseticidas sistêmicos. Aí também a RN de interferência, a RNAi, que em Brasil já tem registro, já tem liberação do órgão federal para estudos de maíz transgênica, né, modificada, que expressa RNA de interferência para o controle de larva de diabrótica. Então, é uma tecnologia nova que pode ser lançada nos próximos anos. Também a expectativa, pero está em embrião ainda, né, uma alternativa embrionária, ainda é a edição do genoma vegetal, né, modificar o genoma, assim como há uma expectativa muito grande para editar genoma de pessoas para cura do câncer, por exemplo, cura de muitas doenças, né, se estima também alterar o ADN da planta para ampliar suas defesas, né, suas defensas constitutivas ou também induzidas, aumentar a produção de muitos compostos que acabam matando ou inibindo muitas pragas, muitos insetos. Então, há várias técnicas de edição de genoma. A mais comum que nós temos hoje, vemos em vários artigos, é CRISPR-Cas9, mas tem muitas outras também alternativas que faz a edição de genoma de planta. E tem alguns estudos já sendo desenvolvidos e que pode ser uma alternativa aí de longo prazo. Uma alternativa muito importante também com relação ao monitoreio das plagas são as trampas automáticas, né, que o inseto acaba adentrando na trampa e aí uma câmera que saca uma foto de um certo momento, né, e esta imagem vai para um celular, um telefone, que pode ser ampliada e identificada, né, esses adultos, esses insetos que adentram a trampa. Então, são alternativas para facilitar o monitoreio, especialmente de adultos, que podem ser os primeiros colonizadores dos cultivos. E um sonho de consumo, eu diria, né, que é onde o produtor não há necessidade de ir para o cultivo, de fazer monitoreio, de fazer batida de pano, né, e se usar drones, usar imagens de satélite e fazer aplicação em tempo real, né, chamado Sea Spray Model. Então, este é um sonho de consumo e creio que está um pouco distante ainda de nós outros. Então, como mensagem final, né, todos estes problemas, né, que o MIP enfrenta, unicamente podem ser solucionados aplicando corretamente o MIP. O MIP é o melhor manejo. Então, temos que fazer o monitoreio, temos que fazer a identificação correta das espécies, temos que usar os níveis de dano econômico, nível de controle, para não fazer aplicações precoces ou aplicações tardias, com elevado índice populacional, e temos que usar diferentes formas de controle, né, e as formas de controle mais disponíveis para o produtor e mais usadas hoje são o controle químico, biológico e também plantas BT, plantas geneticamente modificadas.
Bueno, deixo aqui meu contato, meu correio eletrônico, meu teléfono, se tem alguma pergunta, por favor, e muitas graças pelo tempo e pela disponibilidade, pela invitação. Muchas gracias, doctor. Excelente la presentación. Un mundo de información en tan poco tiempo y de seguro que van a haber preguntas. Entonces, si quieren hacerlo por el chat o si lo hacen la consulta directa, no hay problema. Tengo una consulta ya aquí, voy a ir leyendo las preguntas. Dice si para el control de persevero, creo que 15, ¿verdad? Si tienen visto algún tipo de control biológico que podría ser prometedor, creo que el doctor va a leer mejor que yo la, la pregunta. Sí, eu estou lendo a pergunta aqui no chat. E creio que sim, tem controle biológico em Brasil que foi um parasitoide, um inimigo natural, que se foi registrado para o controle de tinte, ele tinte marrom. E uma empresa, uma companhia de Brasil tem essa tecnologia e está desenvolvendo, registrando, e creio que vai ter mais um produto em maior quantidade para aplicação no campo, sim. É a única alternativa para controle de tinte que há neste momento. Não sei se vai ser promissora, porque há uma dificuldade muito grande de cria desses parasitoides, desses insetos. Né? Tem que ter uma cria de la plaga e também do parasitoide. Né? Se a companhia consegue fazer estas duas muito bem, é uma alternativa muito boa, muito eficiente. Otra consulta es si el uso del sistema de monitoreo automático de plagas a través del reconocimiento de imágenes es implementado en Brasil. Não há implementação, há sim estudos, por exemplo, imagens sacadas com o drone e depois análise das imagens, pero com relação ao dano na planta e não com relação à identificação do inseto, da plaga, e sim com a análise da imagem com relação ao dano na planta. Quando a planta é atacada por um tinte, por uma oruga, né, emite diferentes ondas comprimentos de ondas e que são detectadas por uma câmera especial e depois analisada. Pero há muitos estudos e nesse sentido. Não há aplicação em larga escala no campo. Bueno, gracias. Si hay otra consulta, por favor. Creo que no tenemos más consultas. Me queda entonces agradecerle al doctor por su predisposición de estar por segunda vez en contacto con estudiantes, investigadores, docentes de la Unidad Pedagógica Juvenal. La primera vez, por lo menos, fue de forma presencial y ahora de forma virtual. Le agradezco esta oportunidad de poner toda esta información. Agradecer tanto a la ingeniera Verónica Sosa como a la doctora Edilia Ramírez por los contactos y esperemos que pronto lo podamos volver a tener en Juvenal, en una charla magistral o trabajando con los estudiantes acá. Sí, yo que agradeço muito pela invitação e estou sempre disponível para
para hablar, para trocar ideias, para fazer investigação também, colaborar com vocês. É muito gosto para mim poder colaborar e participar com as atividades da universidade. Assim como você foi em el primeiro congresso, desejo que se realizem novos congressos, como você foi realizado no outro ano, e se estiver disponível, sim, será muito prazeroso, muito gosto participar novamente. E estou à disposição de todos da universidade, de quem está assistindo, para conversa posterior, para um trabalho futuro. Muitas graças y fico a disposición. Bueno, muchas gracias, doctor, y a todas las personas que participaron de esta conferencia virtual. Agradecemos nuevamente el auditorio selecto que tuvimos hoy y invitándoles a más conferencias que estaremos dando en el mes de agosto. Ya creo que le tocará un poco más a la parte agroindustrial o zootécnica, y nos veremos entonces en agosto. Muchas gracias a todos y que tengan todos una buena noche. Gracias, hasta luego.